Você sabe qual é uma das maiores ameaças culturais do século XXI aqui no Ocidente? Se chama relativismo. Relativismo. O que é esse tal de relativismo? Nós estamos falando de cultura, falamos lá da Europa, agora vamos à nossa realidade, é o que nos interessa. Volto a repetir. A maior influência cultural aqui no Ocidente, e talvez você não saiba disso, mas você e eu estamos aprendendo a ser relativistas sem nem sabermos que esse negócio existe nos ambientes acadêmicos. Mas o que é o relativismo? De maneira simples e objetiva. O relativismo diz que não existe verdade absoluta. O relativismo diz que não existe verdade absoluta. Deixa eu explicar para vocês isso na prática. Vocês creem que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida? O relativismo diz que não é bem assim. Jesus não é a única verdade. O adventismo não é a única verdade. O sábado não é a única verdade. Essa história de dizer que nós somos a igreja verdadeira, que temos a mensagem para esse tempo, isso não é, olha outra palavra dessa cultura, politicamente correto. Eu preciso exemplificar isso para você entender um pouquinho melhor. Na prática, olhe, para mim, é a maior prova cultural do relativismo, se chama ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz que um homem ou uma criança que nasce com órgão genital masculino não é necessariamente um macho. E uma menina que nasce com órgão genital feminino não é necessariamente uma mulher. O que melhor do que isso para mostrar para nós o relativismo? Quem disse que o fato de um homem ter um pênis, isso faz dele um homem? Quem disse isso? A Bíblia? Mas a Bíblia não é a única verdade. Isso é relativo. Isso depende da cultura que nós vivemos. Depende da educação. Afinal de contas, assim como na experiência da Amália e da Kamala, se você pegar uma menina que nasça com órgão genital feminino, mas criá-la como um homem, ao crescer ela será um homem. Essa é a lógica daqueles que defendem a ideologia de gênero. Simone de Beauvoir, que é uma das maiores filósofas feministas, diz que uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher. E o que ela quer dizer com isso? Que a mulher, ser mulher, depende da maneira como será educada. Isso é relativismo. Se você entrar no Facebook, aqui no Brasil, por exemplo, você encontra lá 17 opções de gênero para você escolher. Não apenas homem ou mulher, mas tem também transgênero, tem também homossexual, bissexual, lésbica e por aí vai. Nos Estados Unidos são 50, e se você não encontra identidade com nenhum deles, você ainda tem uma opção outros para escolher o que você quer ser. Relativismo. Relativismo. E foi exatamente essas informações saíram na revista Veja, se eu não me engano foi de fevereiro do ano passado. A revista trouxe uma matéria inteira sobre isso. Só que, infelizmente, esses meios de comunicação prostituído, caído, e que tem disseminado a cultura dos cananeus e não a cultura de Deus, mostra como se isso fosse lindo. Olha o título da matéria, sexo. Na revolução de costumes da geração Z, elas e eles se dizem neutros. Olha a neutralidade, o relativismo. E a sexualidade é fluida e você não tem nada com isso. Então não interessa o que você pensa, importa o que eu quero fazer. E finalmente, o capítulo 5, abra sua Bíblia do livro de Isaías, versículo 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Mostra qual é o ponto de vista de Deus em toda essa influência cultural, citei apenas uma delas. Olha o que Deus diz. Ai dos que ao mal chamam bem e dos que ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? O Senhor está definindo, e a palavra ai significa maldito. Deus está dizendo que é maldito aquele que não faz a distinção entre o certo e o errado.
aquele que não faz a distinção entre o santo e o profano. Deixa eu abrir um parênteses aqui novamente. O ensino antirrelativista de Deus existe desde a entrada do pecado, desde o Jardim do Éden. Como isso? O diabo, desde o início lá do Jardim do Éden, ele já tentou pregar o relativismo para o ser humano. E o relativismo é a maior desgraça que o diabo poderia ter introduzido na humanidade. Eu diria que é melhor você estar absolutamente errado do que você estar relativamente certo. Entendeu? É melhor você estar absolutamente errado, porque o Espírito Santo ainda pode te convencer do certo, do que você está relativamente correto. Porque aquele que está relativamente correto, ele está misturando o erro com a verdade. Então ele acha que no fundo ele tem razão. É o grande problema de qual igreja do livro de Apocalipse? Laodiceia, queridos. Laodiceia. Então, voltando ao que eu dizia, desde o princípio Deus ensinou, o homem tem que ser absoluto. E o diabo ensinou, não, relativista. Como? Deus mostrou que havia um monte de árvore no jardim que o homem podia comer. Mas uma árvore não, nessa não toque. Essa árvore é minha, em outras palavras. Deus fez distinção entre o santo e o profano, as árvores comuns. E o diabo, não tem problema, coma. Não tem problema. O dízimo, mesma coisa. É uma parte dos nossos bens que Deus separa para si 10% e Ele diz, isso é santo. E o restante é profano. Usa como você quiser. Agora, claro, nós temos também que devolver as ofertas, mas há uma distinção entre o santo e o profano. Entre os dias da semana, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado, santo. Então essa onda de relativismo é diabólica, e Deus está dizendo aí, maldito é aquele que relativiza, parafraseando o que está no livro de Isaías. Agora o relativismo cultural, filosófico e sociológico tem provocado o que eu chamo de relativismo espiritual. Você sabe o que é o relativismo espiritual? O relativismo espiritual prega uma leitura seletiva das Escrituras. Ou seja, eu leio a Bíblia, mas eu só fico com aquilo que me agrada na Bíblia. Só com aquilo que eu gosto. E sabe qual é o trecho que mais agrada os cristãos relativistas do século 21? Deus é amor. Muitos são seletivos ao lerem as Escrituras e se esquecem que o mesmo Deus que é amor também se ira, também é justiça, também é santo. E por sinal, de todos os atributos de Deus que a Bíblia menciona, que são inerentes ao caráter dele, o único que a Bíblia cita 3 vezes, sabe qual que é? Santo, santo, santo. E o que significa santo? Separado, entende? Deus não aceita, não tolera relativismo. Na verdade, Deus tem abominação, e me permitam o uso aqui de uma palavra, Deus tem nojo do relativismo. Causa náuseas em Deus o relativismo. Tanto que a igreja morna de Laodiceia, a Bíblia diz que se ela seguir morna, relativista, o que ele fará com essa igreja? Vomitar. Eu sei que é tudo muito duro, mas sabe o que eu vejo, irmãos? Deus, através de uma mensagem como essa, é um pai desesperado, que vê o seu filho já quase no fundo do poço, e pensando que ele está bem na situação que ele está, o Senhor ele vem e ele grita desesperadamente, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou dizer para você. Não faça uma leitura seletiva das Escrituras. E olha só o que nos diz aqui, por exemplo, Agostinho de Hipona, é considerado um dos pais da igreja, mais conhecidos pelos teólogos. Olha o que ele diz. Se você acredita apenas nas partes que você gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no Evangelho que você acredita, mas é em si mesmo. Entendeu? Deixa eu trazer isso para nós adventistas. Olha que problema. Nós estamos hoje, infelizmente, com a penetração relativista gigantesca entre nós. Eu tenho visto os nossos pastores preocupadíssimos com isso.
E eu creio que isso é a causa de centenas entrarem por esse tanque aqui e com 2 anos, quando muito 2 anos, saem pelas portas do fundo da igreja. Porque não entenderam a profundidade da mensagem, a profundidade do Evangelho. Como nós temos que ser absolutos na nossa fé, defender os nossos princípios. Cito alguns exemplos aqui para vocês. Olha como nós temos relativismo no nosso meio, modas e costumes do mundo. Os adventistas hoje, ao invés de basear a sua fé na Bíblia, no espírito de profecia e no manual da igreja, que é produzido por homens de Deus, que têm lido, junto com a Bíblia, o espírito de profecia e apresentado uma série de princípios para a igreja prefere acreditar em si mesma. Os membros preferem fazer o que dá na telha, joias. Quantos adventistas nós temos visto hoje, irmãos? Até, inclusive, estava fazendo uma programação esses dias atrás lá em Curitiba e me perguntaram, irmão, mas como joia é um princípio ou é um fator cultural? Porque lá nos Estados Unidos da América, por exemplo, existem vários membros da igreja adventista que usam joias. E aí eu tive que explicar como funciona isso para a pessoa. Músicas. Quantos hoje adoram? E eu não falo só de músicas cristãs, gospel, as famosas músicas gospel. Perdão, não falo só de músicas do mundo, mas me refiro também às músicas gospel. No estilo rock, blues e jazz, que são estilos condenados pelo manual da igreja, pelo espírito de profecia. Cinema. Os jovens hoje acham, não, isso é uma questão do passado. Isso é um pensamento já antigo, retrógrado. Não faz mais parte da nossa cultura, mas é um princípio. É um princípio. Está no manual da igreja, está no espírito de profecia, está na Bíblia também. Só que nós relativizamos alimentação, casamento e divórcio. É triste hoje, nós temos centenas de cristãos, e mesmo em nosso meio, que dizem que se separam por incompatibilidade. Eu quero que me mostre na Bíblia onde está o texto que apresenta essa desculpa para a separação. E os dízimos. Me dá tristeza hoje quando conversando com amigos, pastores, líderes, e dizem que os relatórios de dízimos da igreja são pífios. Porque muitos que se dizem guardador do sábado, não guardam e não obedecem à lei do dízimo. E eu posso falar isso com toda a autoridade aqui para vocês, porque eu não recebo da igreja para pregar. Mas eu creio que essa igreja é a igreja de Deus. E creio que nós temos que, pela graça de Jesus, obedecer a todos os princípios e mandamentos que Ele escreveu no nosso coração.